Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pleiotropia e alelos múltiplos. Eu achei melhor dar uma compensada a vocês pela aula passada que foi extremamente longa, então acho que essa aula vai ser um pouquinho mais curta em relação ao que foi a aula anterior, tá? Até porque para a gente não correr demais e vocês criarem mais confusão em relação ao conteúdo. Bom, a pleiotropia é um fenômeno no qual um único gene ele determina dois ou mais fenótipos direta ou indiretamente. Uma coisa que a gente tem estudado até então é que um gene ele determina um fenótipo, certo? E aí ele vai ter essas variações do fenótipo. Só que na prática, todo gene ele é pleiotrópico, ou seja, todo gene ele tem capacidade, tá, de influenciar mais de uma característica, certo? A gente normalmente associa um único gene a uma única característica para facilitar o entendimento didático, tá, desse gene, ou seja, um estudo mais claro a respeito do gene. Só que aos poucos, à medida que a gente vai avançando no conhecimento sobre o gene, já dá para a gente começar a encaixar essa ideia de que um gene ele pode ter vários efeitos diversos, ok? Em humanos, alguns genes que eles são pleiotrópicos, eles condicionam alterações que a gente chama de deletérias, ou seja, de alterações que são letais sob dadas situações. Ou seja, alguns genes que são pleiotrópicos, eles também são genes letais, ok? Não são todos, mas alguns genes, eles podem ter essa ação letal, certo? E aí, assim, normalmente os efeitos finais eles podem ser um resultado primário, secundário ou terciário, por aí diante, tá? De um efeito inicial, que a gente vai estar dando uma olhada na prática agora para vocês entenderem um pouquinho mais claramente isso aí. Por exemplo, como a gente viu na aula passada, a anemia falciforme, a alteração em um gene, ele causa a produção de hemácias em forma de foice, certo? Esse é o efeito primário dele. Só que, secundário a isso, terciário, quaternário, enfim, em cascata, em reação por conta da existência dessas hemácias em forma de foice, o que acontece é que esse indivíduo ele vai apresentar anemia, palidez, ele pode apresentar infarto em vários órgãos, e só deixando claro a vocês que o infarto ele é caracterizado pela obstrução, tá, de alguma veia, impedindo que o oxigênio chegue a algum tecido ou algum órgão. E aí o órgão que fica sem receber oxigênio, sem receber nutriente, ele morre. Isso é um infarto, certo? O indivíduo ele pode ter uma ruptura esplênica, que é o baço, que é um órgão que fica localizado, se eu não estiver enganado, à esquerda do nosso corpo, próximo ao estômago, atrás do estômago especificamente, ok? Que ele tem a função basicamente de captar as hemácias que estão velhas, que elas já não são mais funcionais, tá? E destruir elas. E aí o que acontece é que o indivíduo que tem um excesso, que apresenta, na verdade, hemácias em forma de foice, eles podem causar a ruptura do baço, que é a gente chama de ruptura esplênica, certo? O indivíduo ele também pode ter um aumento na medula óssea, isso vai provocar dores na sua estrutura óssea, dores nas articulações, tá? Por conta dessa expansão, por conta da pressão que a expansão da medula óssea ocorre nos ossos desse indivíduo. Então perceba, o gene ele só causa alteração, diretamente ele só causa alteração na forma das hemácias, ou seja, a produção de hemácias em forma de foice, certo? Só que, secundariamente, tem uma série de outros efeitos que ocorrem em decorrência disso aí, certo? Em decorrência da produção dessas hemácias. Então, ele não controla diretamente, mas indiretamente ele controla a atuação dessas características. Então, o gene para anemia falciforme, ele é um gene pleiotrópico. Tá claro isso aí? Um outro exemplo que a gente não viu anteriormente, a síndrome de Marfan, que é também chamada de aracnodactilia. O que acontece? É, o alelo alterado desse gene, que a gente vai chamar ele de alelo M, porque ela é uma característica de herança dominante. O que acontece é que esse alelo, quando ele existe, ele afeta a produção de fibras de proteínas, tá? De um tipo de fibra de proteína.
E essa fibra proteica ela é fundamental para fornecer elasticidade e apoio aos tecidos conjuntivos como o osso, músculo, tá? E suporte à lente dos nossos olhos, tá? O cristalino especificamente. E aí o que acontece? O indivíduo que tem esse alelo dominante, esse alelo mutado, ele vai produzir poucas dessas proteínas. Aí a consequência disso é que os dedos da mão desse indivíduo, dos pés muitas vezes também, eles são muito longos, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Eles são finos e bastante curvos, certo? E isso é uma consequência da ação do alelo. O alelo ele causa uma baixa produção de um tipo de fibra proteica e a consequência disso é que o indivíduo vai ter os dedos tanto das mãos quanto dos pés extremamente longos. Essas características que eu descrevi a vocês agora há pouco. Além disso, o cristalino dos olhos ele é levemente deslocado, o que pode levar a quadros de cegueira, tá? O cristalino ele é como se fosse uma lente, tá? Que vai captar a luz para possibilitar a formação da imagem no nosso olho, certo? E aí se o cristalino está deslocado, o indivíduo não consegue formar uma imagem corretamente. Outra situação é que o diafragma, que é o músculo que está relacionado com a inspiração e expiração, que é o que possibilita que a gente respire, que os nossos pulmões funcionem, ele também vai ter problemas pela deficiência dessa proteína. Outros problemas cardíacos, o coração pode ter arritmia, tá? Por conta da falta dessas fibras. Você pode ter rompimento de alguns vasos em artérias importantes, como a aorta, por conta dessa falta de fibras, beleza? De fibras proteicas. Então, de novo, é uma situação em que um alelo ele causa o efeito que é a baixa produção de proteínas, certo? E, secundariamente, ele gera uma série de efeitos que são regulados indiretamente por ele. Tranquilo? Então, esse alelo, novamente, é um alelo pleiotrópico, certo? Já os alelos múltiplos, eles se referem a características que elas podem ser expressas de várias formas alternativas, ok? Por um único gene, tá? A alelo múltiplo também pode ser chamado de polialelia. Traduzindo para vocês, basicamente é você dizer que um único gene, tá? Ele vai possuir mais do que dois alelos, certo? E isso vai ser muito comum em indivíduos que são poliploides. Para quem não lembra, essa questão da ploidia, a ploidia está relacionado aos pares de cromossomos, certo? O indivíduo que é haploide, ele só vai apresentar metade do número de cromossomos totais da espécie. O indivíduo que é diploide, ele vai ter os seus cromossomos aos pares, certo? Um indivíduo que é poliploide, os seus cromossomos já não vão estar mais pares, eles podem estar em tríades, em tétrades, tá? Então ele vai ter um conjunto maior de cromossomos. Aí você tem, por exemplo, a bananeira, é um indivíduo, um organismo, na verdade, que é poliploide, tá? Um indivíduo, por exemplo, que tem síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, ele pode ser considerado um organismo poliploide, porque ele vai ter um cromossomo a mais, tá? No cromossomo 21, ok? E aí, assim, nessas situações em que um gene ele vai ter mais de dois alelos, a gente fala que o conjunto de alelos desse gene é a série alélica, ok? Então, a série alélica, tá? É um conjunto de alelos totais apresentados por um único gene, ok? E aí, lembrando a vocês que como é que vão estar surgindo os novos alelos? Eles vão surgir por mutação. Então, às vezes acontece uma mutação no gene que faz com que aquele gene produza um novo alelo, ok? E aí o que resulta um gene, na verdade um único gene, apresentar mais do que dois alelos, como é o que a gente tem visto até o momento. E vamos de exemplo. Na situação abaixo aí para vocês, a gente tem um exemplo de um gene fictício, tá? Que ele determina, na verdade, a coloração de um organismo, ok? E observe que você tem 4 gradações de cores, uma tonalidade mais forte, uma tonalidade intermediária, outra mais fraca e uma tonalidade ausente da coloração vermelha, certo? E aí vocês podem notar que para esse gene, a
4 variações dele, ou seja, há 4 alelos, certo? Sendo então que a série alélica desse gene é 4. Tranquilo? Então, série alélica de 4 significa que o único gene ele vai produzir 4 tipos de alelos, certo? Anteriormente a gente viu como identificar os alelos, como representar graficamente os alelos, tá? É uma relação de dominância e recessividade, uma relação de dominância incompleta, uma relação de codominância, ok? E agora a gente vai aprender como identificar graficamente, tá? Os alelos múltiplos, ou seja, uma série alélica. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar o alelo que é dominante em relação aos demais com uma letra maiúscula. Nesse caso, eu chamei o meu gene de A, certo? E utilizei o Azão, tá? Para identificar o gene que é dominante em relação aos demais, ok? Para os alelos que são recessivos, nós utilizamos letras minúsculas para identificar eles, certo? E entre os alelos recessivos também há uma relação de dominância, ok? E aí o que acontece? Você vai utilizar um expoente para identificar essa relação de dominância, tá? Entre os seus alelos. Essa relação você pode estabelecer por números, tá? Ou você pode estabelecer ela pelas letras que identificam a característica. Nesse caso, eu não sou muito bom de diferenciar as variações de cores. Então eu chamei a cor, para mim eu chamaria de vermelho forte, vermelho fraco, vermelho médio e vermelho intermediário. Então por isso, como eu não consigo denominar essas variações de tonalidade especificamente, eu utilizei o número 1, 2 e 3, ok? Mas em outra situação que a característica tem um termo para identificar ela, você pode colocar uma sigla para aquela característica no lugar do expoente. Tá claro isso aí, gente? E aí uma coisa importante, os graus de dominância a gente costuma representar dessa forma aqui, ok? Em que Azão ele é maior do que A elevado a 1, que é maior do que A elevado a 2, que é maior do que A elevado a 3, ok? Esse A elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 não é de logaritmo não, pelo amor de Deus. É só um expoente que eu utilizei para identificar os meus alelos que são recessivos, ok? E é o que é que eu estou dizendo a vocês com isso aqui. Eu estou dizendo para vocês que A é dominante sobre A1, A2 e A3. A1 é dominante sobre A2 e A3. A2 ele é dominante sobre A3. E A3 não tem dominância em relação a ninguém. Tranquilo isso aí? Uma coisa importante para chamar a atenção de vocês é quando a gente tem um gene com dois alelos, nesse caso apresentado por Azão e Azinho, a gente vai possuir três variações de genótipos. São elas Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho, certo? Porém, quando a gente tem um gene que ele possui três alelos, representados por Azão, A1 e Azinho, nessa situação em que há três alelos, a gente possui seis variações de genótipos, certo? Que elas estão representadas aqui como Azão, 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 A1, Azão, Azinho. E aí você tem A1, 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 Azinho e Azinho, Azinho, certo? Então com isso você tem seis variações de genótipo. Ou seja, à medida que você aumenta o número de alelos, você vai possuir mais variações de genótipos. Porque sempre, de uma maneira geral, na verdade, os genótipos eles vão se combinar aos pares, ok? E aí uma coisa para você notar a mais é que o número de fenótipos diferentes que você identificar em uma espécie, por exemplo, ela vai ser exatamente igual ao número de alelos. Ou seja, no exemplo anterior, você tem quantos fenótipos? Você possui 4 fenótipos. Então, esses 4 fenótipos, eles foram equivalentes a 4 alelos. Tranquilo? Já em uma situação em que você quer saber o número de genótipos, você tem um número de alelos que é muito grande, e aí você quer saber o número de genótipos, uma coisa que você pode fazer é basicamente aplicar essa fórmula, que ela vai otimizar, tá, o tempo que você vai gastar para descobrir o número de genótipos, certo?
E um detalhe aqui, esse N da fórmula, ele é basicamente o número de alelos. Por exemplo, o indivíduo que a gente está analisando o gene de um indivíduo com 3 alelos. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse 3, que representa o número de alelos, e vai substituir aqui na fórmula. E aí o valor que você encontrar disso aqui, ele vai ser o número de genótipos possíveis, ou seja, as variações de genótipos, certo? E aí para esses casos em que o indivíduo ele tem uma grande quantidade de alelos, a gente acaba aplicando essa fórmula para economizar tempo, ok? A mesma situação é quando você quer determinar o número de genótipos heterozigotos. Você aplica essa outra fórmula aqui, que é uma variação leve da primeira fórmula, tá? Em que o conceito é o mesmo. O N daqui da fórmula, ele é basicamente o número de alelos, que é só você substituir que você consegue identificar corretamente, beleza? Aí assim, para vocês sedimentar essa parte que eu falei para vocês de alelo múltiplo, um estudo de casos relativamente simples, ok? Que é basicamente a aplicação da fórmula, que vocês raciocinarem um pouco em cima disso, dessa questão dos alelos múltiplos, tá? Tentem resolver, que aí na próxima aula eu venho com a resolução dele discutindo em cima disso aí. E aí se vocês tiverem dúvidas, vocês já me dão um feedback para que na próxima aula eu já acrescente essas dúvidas durante a explicação desse estudo de caso, beleza? Bom estudo, até a próxima aula.